Queridos irmãos, que a graça e a paz possa ser com todos, tá? Inclusive também com aqueles que nos acompanham por meio dessa transmissão. Desde já é uma satisfação, né? E agradecemos desde já, né, por mais uma oportunidade de podermos nos debruçarmos na palavra do Senhor, né, e termos sobre nós essa responsabilidade. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, agora no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. E como nós havíamos falado na última oportunidade que aqui estivemos, né, estaremos dando continuidade ao segundo ato, na verdade, da história do diácono Estevão, né, e hoje estaremos refletindo sobre o sermão de Estevão, né? Então, se após a leitura nós já recebêssemos a bênção apostólica, já poderíamos ir embora, porque esse é nós vamos ler todo o sermão para que a gente possa entendê-lo, né? Então não faria sentido ler apenas o início e o final deste sermão, né? Então peço só um pouco da paciência dos irmãos para que a gente possa acompanhar os 54 versículos do capítulo 7. É um sermão completo, inclusive com aplicações, né? Então, como eu já disse, se encerrássemos apenas com a leitura, aqui está a pregação de Estevão, a defesa de Estevão, né? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, os irmãos estarão acompanhando. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimento. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José chamou a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconciliá-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos,
por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Verso 35. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nulas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Verso 42. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais com Josué, tendo recebido, levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até aos dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de provar morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o seu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? E aí Estevão passa as aplicações do sermão. Verso 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não guardastes. Verso 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos com a Tua palavra aberta e exposta, nos fazendo lembrar de tudo aquilo que já aconteceu no Antigo Testamento, de todas as formas que o Senhor apontou ao seu povo para falar e mostrar a redenção, e o quanto este mesmo povo rejeitou. Que não seja assim conosco nesta noite, que a Tua palavra seja acolhida em nossos corações, que não venhamos, ó Pai, a rejeitar a Tua mensagem nesta noite. Em nome de Cristo Jesus, te louvamos por tê-la em nossas mãos e confiados, ó Pai, na direção do Teu Santo Espírito. Nos fala e nos traz a memória
aquilo que nos dá esperança. Em nome de Cristo Jesus, assim oramos. Amém. Os irmãos podem agora assentar-se. Talvez os irmãos tenham achado estranho a leitura de um texto tão longo, tão comprido, mas este é o sermão, esta foi a defesa de Estevão. Irmãos, eu tenho a plena convicção que você já foi impactado por um discurso, uma fala que talvez tenha lhe tirado o fôlego, talvez tenha prendido a sua atenção, talvez tenha feito sua mão tremer, suar. Todos nós já passamos por situações onde nos encantamos com quem fala bem. E aqui e acolá nós nos deparamos com alguém que fala bem. E a gente olha e parece que os nossos olhos se esbugalham diante de alguém que se expressa bem. Grandes falas e belos discursos sempre fizeram parte da história. E embora os seus oradores tenham marcado os seus nomes, é importante que a gente não esqueça que o conteúdo do discurso é o que impacta, e não quem o faz. Pesquisando discursos que marcaram o mundo, textos que marcaram épocas, eu quero destacar aqui uma frase de um pastor norte-americano chamado Martin Luther King. E ele diz assim, abre aspas, eu tenho um sonho que meus 4 pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Isso ele falou no ano de 1963, quando encabeçava um grande movimento nos Estados Unidos, principalmente na cidade de Washington, onde ele recebe ali uma caravana de 250 mil negros, onde ele é um dos cabeças, e os Estados Unidos, eles passam por essa situação onde se dividia locais de brancos, locais de negros, e o reverendo Martin Luther King entra na história com esse discurso, discurso que esteve dentro da tão conhecida chamada Grande Marcha, e essa foi uma das frases de destaque do seu discurso. Uma outra fala que ganhou destaque ao longo, principalmente do meio evangélico, um sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Esse sermão foi pregado por Jonathan Edwards no ano de 1741. Este sermão ele foi baseado em Deuteronômio, capítulo 32, verso 35. A seu tempo, quando resvalar o seu pé. E esse discurso, esse sermão, irmãos, eles proclamavam a ira de Deus contra o pecado e uma petição aos ouvintes para viver uma vida santa. E seus ouvintes, como relata a história, se agarravam nos pilares daquela igreja, como que tivessem a sensação de que o chão da igreja estava se abrindo e muitos iriam cair no inferno por causa dos seus pecados. Este foi um dos sermões que marcam a história. Outra passagem bem marcante envolvendo a fala, essa se deu ao testar a nova acústica de uma igreja. O pregador Charles Spurgeon, ele, no intervalo do almoço, naquela obra, ele entra naquela igreja sozinho, ele sobe no púlpito e ali não tinha equipamentos, eu já falei isso aqui em outros sermões, não tinha equipamento de microfone, e ele testa ali a acústica, ele sobe no púlpito e ele fala, João, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Achando ele estar ali sozinho, sai ali dos recônditos daquela igreja, um pedreiro que havia ficado no intervalo do almoço, e tem ali a sua vida convertida, com apenas um versículo recitado, e tem a sua vida transformada. Irmãos, esses 3 eventos que aqui citei, há de concluirmos que não se trata de quem se fala, mas do que se fala. Não se trata do frasco, não se trata da vasilha, mas do conteúdo, e sim da essência. O texto a ser explicado nesta noite também foi um sermão que entrou na história, foi um divisor de águas, e gerações após gerações está presente nas Escrituras Sagradas. Essência essa que continua a fazer efeito em muita gente, transformando o cheiro de podridão que vem do pecado em algo agradável, no bom perfume de Cristo. Este será o sermão do sermão. Este que foi lido aqui foi o sermão de Estevão. Nós vamos entender por que ele dividiu a história, por que ele marcou a história.
Precisamos entender agora o contexto. Aqueles que estiveram aqui na última vez que teve a oportunidade de pregar, nós falamos aqui sobre a perseguição a Estevão, né? Então a gente precisa entender que no capítulo 6 de Atos vai falar da escolha dos diáconos da igreja primitiva. E Estevão é um desses escolhidos, um homem cheio de sabedoria divina e extremamente atuante na propagação do evangelho e na realização de boas obras dentro do reino de Deus. Esse homem começa a ser perseguido por judeus da região que entraram em conflito com ele, mas que não puderam vencer por causa da sabedoria presente na vida e na pessoa de Estevão. Diante disso, eles usam uma estratégia maléfica para tirá-lo de circulação. Eles contratam falsas testemunhas que o acusam diante das autoridades do Sinédrio de blasfêmia. Então, de repente, Estevão, extremamente conhecido, né, pelos seus prodígios, pelos seus sinais, pela a sua vida atuante e temente ao Senhor, ele é confrontado com alguns judeus, os judeus não podendo vencê-lo em seus argumentos por causa da sabedoria, contratam falsas testemunhas, essas depõem contra ele e o acusam de blasfêmia. E aí ele é levado ao Sinédrio e passa ali agora, diante das autoridades, ser julgado. Só que Estevão, ele recebe a oportunidade de defesa. Então esse sermão aqui foi lido, é a própria defesa de Estevão. E aí você vai dizer assim, para uma terceira oportunidade que tivermos, nós estaremos falando sobre a sua morte, né? Então Estevão, ele teve a oportunidade de se defender, mas pelo que nos consta, não adiantou de muita coisa o seu discurso, pelo menos para aqueles que ali estavam, né? Porque ao final do seu discurso, ele de imediato recebe a sentença, que é a sentença de morte. Então Estevão, ele é apedrejado ao final do texto que nós acabamos de ler. Então, queridos, nós não vamos explicar versículo por versículo, até porque seria muita ousadia nossa querer fazer isso um sermão só, né? Analisando algumas pregações, o reverendo Augusto Nicodemos pegou esse mesmo texto e fracionou uma série de estudos na igreja da qual pastoreia. Então, diferentemente do que estamos acostumados aqui com um sermão expositivo, nós falaremos apenas 3 pontos deste sermão, o sermão de Estevão. O primeiro ponto, irmãos, diante desse contexto, né, para aqueles que estão nos acompanhando, a gente expõe o contexto para que a gente possa entender o que estava ali acontecendo. Então, o primeiro ponto, e a gente vai dividir, como eu já disse aqui, em 3, tá? Primeiro ponto, e é sobre o sermão de Estevão. O sermão de Estevão, ou seu discurso, era um discurso consistente, era um discurso que tinha conteúdo. Não é um discurso montado em novidades, pelo contrário, o teor da sua conversa era histórico, mas revelador, capaz de arrancar dos seus ouvintes reações físicas perturbadoras. A gente vê isso no final do texto, quando aqueles camaradas, diante das aplicações que Estevão relata ali no Sinédrio, aqueles camaradas, eles ficam com tanta raiva, como a gente diz no versículo, como a gente vê no versículo 54, que eles se enfurecem no coração e eles rilhavam os dentes diante de tamanha raiva frente a esse discurso. Discurso esse que tinha realmente todo um conteúdo, era um discurso consistente. Para que a gente entenda, alguns outros estudiosos dividem esse texto em várias partes, tá? Mas nós queremos dividi-lo em 4. Então ele faz, como você deve ter percebido, ele resumiu muita coisa do Antigo Testamento, e a gente vai entender por que ele fez isso, tá? Então, esse texto ele está dividido, do versículo 2 ao 16, ele faz um resumo da vida dos patriarcas, desde Abraão até José. Então ele tenta resumir o livro de Atos, ou melhor, o livro de Gênesis, presente, é lógico, no livro de Atos. Do versículo 17 ao 44, ele resume Êxodo a Deuteronômio, e aí ele vai falar do preparo de Moisés, da partida de Moisés, a missão de Moisés e o ensino de Moisés. Do versículo 44 ao 50, ele vai falar sobre o tabernáculo, e do versículo 51 ao 53, ele aplica esse sermão aos seus ouvintes. Então Estevão, ele usa a palavra de Deus em sua defesa, ao passo que os fatos por ele narrados é o próprio ataque contra os seus acusadores.
Ou seja, ele não usou argumentos humanos, ele usa a própria palavra. No momento em que ele se defende, ele também ataca os seus acusadores. Nós podemos entender que foi um sermão duro para os ouvintes, mas repleto de diversas passagens, onde a graça de Deus foi manifesta ao longo da história, mas sempre contando com a rejeição dos judeus. Para que a gente entenda, irmãos, esse conteúdo que foi derramado, e eles tiveram paciência, porque isso fazia parte do processo. Aquele que estava sendo condenado, ele tinha tempo para usar em sua defesa. Então um texto que talvez a gente tenha lido aqui de forma rápida, em alguns minutos, talvez Estevão tenha demorado um pouco mais nessa narrativa, fazendo toda essa retrospectiva, fazendo todo esse resumo para aqueles que estavam sendo seus acusadores e automaticamente também os seus ouvintes. É interessante que a gente atente para o versículo 1 e versículo 2, quando Estevão ele usa palavras, quando ele diz o seguinte: varões, irmãos e pais, ouvi. Estevão não inicia o seu discurso com palavras de bajulação, ou mesmo querendo fazer uma média com o sinédrio. É interessante que o texto vai dizer que o sumo sacerdote, ou seja, aquele que estava ali à frente de todos os outros, ele olha para Estevão e diz assim: porventura é isto assim? Ou seja, ele estava sendo acusado de blasfêmia. Então o sumo sacerdote diz assim: Estevão, é isso mesmo? Essas acusações, elas são verdadeiras? O que é que você tem a dizer sobre isso? E não que Estevão começasse o seu discurso querendo fazer uma média ou mesmo amenizar a raiva dos seus acusadores, mas ele começa dizendo: varões, irmãos e pais, ouvi. As palavras por ele aqui usadas mostram um total respeito pelas autoridades e o reconhecem como seus irmãos espirituais. Após esse reconhecimento, ele os chama para ouvi-lo. Então, ele não demonstra ali estar aflito, ele não demonstra estar ali com medo, acuado, mas ele chama a atenção daqueles seus ouvintes, dizendo: vós irmãos, vós pais. Quando ele fala pais, ele se refere aos anciãos, aqueles que têm mais experiência. Ele chama todas as autoridades. Interessante que ao longo do texto ele sempre vai estar dizendo nossos pais, nossos pais. Então ele se considera da família, ele se considera da família. Uma coisa importante que a gente não pode esquecer é o que estava sendo acusado, ou seja, Estevão ele estava sendo acusado sobre o quê? Blasfêmia contra Deus, contra Moisés e contra o templo. Então ele inicia seu discurso enaltecendo o Deus da glória e começa sua retrospectiva histórica, mostrando que Deus sempre agiu como quis, comunicando-se com o homem em uma terra que não era a terra prometida e falando com o homem em locais que não eram o santo dos santos, porque para aqueles homens, para aquele contexto, Deus só falava aquela nação, Deus só habitava naquela terra. Então Estevão ele começa o seu discurso numa retrospectiva, dizendo: Deus apareceu a Abraão numa terra que não era essa. E ele começa a montar o seu discurso, tentando desarmar aqueles que estavam ali armados, tentando, com a sabedoria própria dele e do Espírito que nele habitava, ele começa a argumentar, dizendo: olha, Deus ele sempre agiu como ele quis, e não como vocês judeus acham que ele precisa agir da forma como vocês creem, da forma como vocês pensam até hoje. Então ele faz essa retrospectiva. Ele procura mostrar em seu discurso que o Deus Todo-Poderoso não está limitado a uma região geográfica ou a uma edificação arquitetônica, mas ainda assim, nessas demonstrações, como a gente viu pela manhã, que a demonstração da redenção ela é progressiva, como quem esteve aqui pela manhã viu, né? E o Antigo Testamento ele vai mostrar isso, né? A coisa ela foi progredindo, a mensagem redentiva ela foi progredindo, mas em todo esse progresso, ainda assim, houve rejeição. A intenção de Estevão com esse longo sermão foi dizer que o que vocês estão fazendo hoje, rejeitando a palavra encarnada, não é de hoje. Isso não vai ser imputado só a vocês, porque ao longo de toda a história,
Homens levantados pelo Senhor também foram rejeitados. As ações que Deus mostrava ao seu povo também foram rejeitadas. E aí eu pergunto, irmãos, a graça do Senhor, ela continua sendo rejeitada nos dias de hoje? A sua palavra, o culto ao Senhor, as pessoas zombam, as pessoas fazem piadas, as pessoas criticam, mas não podemos perder o conteúdo do Evangelho no nosso discurso. Nós não moldamos o Evangelho para que ele caiba no mundo. Pelo contrário, nós não podemos moldar o Evangelho para que ele seja agradável ao mundo. Nós não podemos retirar o conteúdo do Evangelho para que ele se torne agradável ao mundo. O pastor John MacArthur, ele vai dizer: um Evangelho que não confronta o pecado não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que não confronta o pecado não é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, irmãos, quando nós estivermos pregando o Evangelho, e é comum de nós medirmos as palavras, para que nós sejamos bem aceitos, para que a gente seja compreendido, para que a gente não perca aquela oportunidade. Mas se estivermos pregando o Evangelho, e esse Evangelho não confrontar o pecado, nós não estaremos pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos perder a consistência do discurso. Em momento algum, Estevão, na sua pregação, ele perdeu esse conteúdo. Em momento algum, ele deixou de ser consistente. A primeira característica deste sermão era um sermão com conteúdo, era um sermão com consistência. O segundo tópico do discurso de Estevão era um discurso convincente. Mas aí você diz, por que não convenceu então? A palavra convincente aqui no sentido de verdadeiro. O discurso de Estevão foi um discurso verdadeiro. Ele não foi montado com a ajuda de universitários, com o auxílio de literaturas da época, com o suporte de grandes oradores de destaque. Não era um discurso para livrar a sua pele do que estaria por vir. Não era um discurso apelativo, irmãos. Não era um discurso onde o pano de fundo era uma desculpa por aquilo que ele havia feito, e a coisa tomou grandes proporções, e agora ele estaria ali diante daquele julgamento se redimindo. Não. Ele procurou ser convincente. Ele jamais desviou o foco. O seu discurso foi verdadeiro, do início ao fim, da saudação à aplicação. Ele não procurou usar palavras, como dizia um amigo meu, envolvidas em algodão, para que pudesse agradar ali aqueles que estavam lhe acusando. Ele estava mais focado em convencer pela palavra, em convencer pela verdade os seus acusadores de seus erros. Erros que não estavam acontecendo naquele episódio, erros que se estendiam pela história ao longo de gerações. Então imagine eu e você estando diante de um julgamento, por sermos cristãos. E eu acho que nenhum de nós está assim, em pé de igualdade com um cristão como foi Estevão. Talvez pela nossa cristandade, a gente não seja julgado. Talvez por aquilo que nós temos falado, mundo afora, dificilmente seremos levados a um tribunal, como foi Estevão. Mas imaginemos se um dia fôssemos, quais seriam nossas últimas palavras? Quais seriam o nosso último discurso? Qual seria o nosso último sermão? Seria no intuito de contratarmos o melhor advogado para livrar a nossa pele? Qual seria a estratégia que nós iríamos usar para ver se dava certo a nossa última fala? Não foi assim com Estevão. Seu discurso foi consistente, seu discurso foi convincente. Interessante, irmãos, que este
é o sermão mais longo já registrado no Novo Testamento. Falo já registrado porque não vai ser registrado outro, tá? Então, o discurso de Estevão, a título de curiosidade, foi o discurso mais longo inclusive do que alguns de Paulo. Mas aí a grande pergunta é, eu falei no início, por que ele se torna um divisor de águas? Por que Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, faz questão de registrar esse longo discurso? Saudação, desenvolvimento e aplicação. Ele se torna um divisor de águas, pois é a partir dele que o reino de Deus se encaminha para os gentios, diante da rejeição dos judeus. É a partir deste sermão, onde a igreja ela passa a expandir-se, saindo da esfera apenas dos judeus e indo para a esfera dos gentios. Nós estamos aqui no capítulo 7. Existe um personagem que estava nessa cena, chamado Saulo de Tarso, que no capítulo 9 acontecerá a sua conversão. Ou seja, é a partir do sermão de Estevão, onde fica clara que, não só ao longo da história, mas inclusive naquele momento, os judeus não queriam saber da mensagem redentiva. Os judeus não queriam saber, rejeitaram a mensagem de Deus. E é a partir daí, como pontapé, que a palavra ela se expande, alcançando os gentios, ou seja, gentes, povos de outros tipos, que não estavam entre os judeus. Por isso a pregação de Estevão é um divisor de águas. Por isso que quando nós procurarmos, assim como eu fiz para a introdução deste sermão, quando procurarmos textos que marcaram épocas, textos que marcaram história, coloque na sua relação o discurso de Estevão, porque foi a partir daí que o evangelho se expande e alcança os gentios. No capítulo 9 acontece a conversão de Saulo. No capítulo 10, Pedro prega para os gentios e por aí vai. Atos passa a registrar a agregação de gentios dentro do povo de Deus. O discurso é longo, pois lhe era dada a oportunidade de defesa. Reparem que em momento algum ele é interrompido, somente na hora das aplicações, onde o povo ali já não aguenta mais ouvir tanta verdade e partem com ímpeto sobre a pessoa de Estevão e levam para fora da cidade e ali o apedrejam. Segundo ponto, irmãos, o seu discurso era convincente, existia verdade em seu discurso. Terceiro ponto, aí você diz que sermão curto. Não, o sermão já foi o de Estevão, a gente está apenas aqui aplicando aquilo que Estevão já aplicou, já pregou. Terceiro ponto, irmãos, o discurso de Estevão era um discurso revelador. E aí, são nas aplicações que nós percebemos o que se revela quando ele aplica esse texto à vida dos seus ouvintes. Ao expor em seu discurso todos os fatos que os seus acusadores já tinham conhecimento, pois eles atentavam para tudo que o Antigo Testamento apontara até então. Estevão ele mostrou como que em um grande espelho, como que uma grande projeção, as ações dos judeus ao longo da história, sempre rejeitando tanto as formas quanto os homens levantados por Deus para espalhar a mensagem da redenção. Ele fala sobre Abraão, ele fala sobre Moisés, sobre como Moisés foi rejeitado. Ele fala sobre outros homens que se levantaram, que foram levantados pelo próprio Deus, com mensagens. Ele fala sobre os profetas. Ele fala das várias formas e de vários homens, da qual o Senhor levanta e lhe entrega a mensagem da redenção. E desde o início, os judeus rejeitaram as formas e os homens. E aí ele parte para as aplicações. E às vezes a gente acha que as aplicações que a gente escuta aqui domingo após domingo é dura, hein? Imagina Estevão. O máximo que a gente sai daqui, como a gente dizia no início, né, era com uma mancha aqui, era uma mancha ali, né? E a gente brincava com isso. Imagina Estevão
que as suas aplicações fizeram aqueles homens rangerem os dentes, terem os seus corações ali aquecidos, irmãos, por uma raiva, né? Enfureciam-se os seus corações e rilhavam-lhe os dentes. A raiva era grande, mesmo que de vez em quando, nas aplicações que aqui ouvimos, dominicalmente, a gente fica ali por dentro, se remoendo, se remexendo na cadeira. Às vezes a gente acha duras aplicações. Duras foram as aplicações de Estevão. Ele começa as aplicações chamando aqueles homens de dura cerviz. E se formos procurar o que significa isso, né? Cerviz tem a ver de dura cerviz, tem a ver com pescoço duro, como um pescoço que não se dobra, mas não por um problema físico, mas que não se dobra por orgulho. Ele está dizendo: vocês são homens de dura cerviz, homens orgulhosos, homens que não são a mensagem redentiva do Evangelho, homens que rejeitaram a própria mensagem encarnada, Cristo Jesus. Vocês são orgulhosos, vocês não se dobram, vocês são cheios de si, vocês não reconhecem, vocês rejeitam. E ele continua. Ele sabia que aqueles homens que estavam ali, eles eram circuncidados de acordo com os costumes judeus. E ai daquele que não fosse. E a gente vê que a partir daqui Estevão começa Estevão meio que bate na maior ferida deles. Estevão diz assim: vocês são incircuncisos de corações e de ouvidos. O que ele quis dizer com isso? Eles não ouviram a partir do coração, nem obedeciam ao Senhor, e nem tampouco as escrituras que Estevão estava ali citando. Talvez eles tivessem a marca física, que era a circuncisão, mas os seus corações não estavam voltados à palavra, não estavam voltados ao Senhor. Como é que a gente traz isso para a nossa realidade, irmãos? Talvez eu chegasse para você e dissesse assim: olha, meu irmão, você talvez até tenha o seu nome no rol de membros, mas você não tem se comportado como tal. Foi isso que Estevão quis dizer. Vocês têm a marca do povo de Deus, mas vocês não se comportam como servos, como filhos de Deus. Vocês rejeitam a sua palavra, vocês rejeitam as suas ordenanças. Para vocês é suficiente serem circuncidados. E o mais, para nós, nos dias de hoje, o que nos basta? Basta ter o seu nome arrolado no rol de membro de uma igreja. E o mais, e a nossa vida como um todo, e o nosso comportamento como um todo. Estevão está dizendo: vocês são incircuncisos de coração e também de ouvidos, ou seja, seus ouvidos estão tapados, seu coração está endurecido para aquilo que o Senhor fala, para as verdades contidas na Escritura. E ele vai mais além. Ele diz: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Ele traz à tona, irmãos, um fato hereditário. Ele não está dizendo: olha, vocês dessa geração. Ele está dizendo: ao longo da história, seus pais fizeram isso, e foi passando de geração em geração. Estevão chega ao ápice do seu discurso, e a partir daqui as suas palavras serão palavras de despedida, pois essas acusações reveladoras enfurecem os seus acusadores. Ele revela que as práticas dos seus antepassados continuam a acontecer, pois também se levantaram contra a revelação encarnada, o próprio Cristo. Aqueles para os quais Estevão estava falando, para os quais Estevão abriu uma grande retrospectiva, um grande resumo do Antigo Testamento, foram eles que julgaram Cristo e que crucificaram Cristo. Ele está dizendo: olha, vocês chegaram ao ápice, mas os seus pais já fizeram isso ao longo da história.
Vocês chegaram literalmente a rejeitar a palavra viva. Seus pais rejeitaram a palavra falada. O próprio Jesus, João registra no capítulo 1, verso 11, uma palavra referente a Cristo Jesus, quando diz assim: Cristo veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Cristo veio para os judeus, mas os judeus o rejeitaram, o julgaram, o crucificaram. Às vezes nós achamos duras as aplicações dos sermões que ouvimos, né, irmãos? Pensamos até que são desnecessárias ou mesmo exageradas. Eu fico a me perguntar, se nós estivéssemos na cena com Estevão, lá no Sinédrio, porque lá não estavam apenas os juízes, mas a gente viu no último sermão, e você pode olhar isso na sua Bíblia, que a multidão foi com ele. Então existia ali uma plateia considerável. Imaginemos que eu e você estivéssemos lá. Faça aí só um transporte mental. Imagine você na cena, um cristão autêntico sendo julgado, sendo acusado de blasfêmia, e depois de um longo sermão, ele expõe os seus pecados, ele expõe os nossos pecados, que nesse caso era o pecado da rejeição, e ele aplica esse sermão nas nossas vidas. Imagina eu e você estando ali naquela cena. Nós teríamos algumas pedras na mão, preparadas, para dizer: ah, miserável, quando você terminar aí, eu estou com a minha pronta aqui para jogar em você. Nós estaríamos com as pedras nas mãos, nós rejeitaríamos o duro discurso que apontaria os nossos pecados. Talvez na sua cabeça você diga: não, jamais eu jogaria uma pedra em alguém. Mas era costume da época, viu, irmãos? Era costume da época. A pena para a blasfêmia era o apedrejamento. E as pessoas que ali estavam faziam isso com um certo ímpeto, marcavam aquilo nos seus currículos. Era como se estivessem fazendo a justiça com as próprias mãos. E hoje? Ainda carregamos pedras quando nos dirigimos às igrejas? Nós ouvimos sermões armados, irmãos. A gente escuta aqui o sermão e quando o pastor diz assim: agora, irmãos, vamos para as aplicações. A gente procura assim num bolso, uma pedra, uma flecha, alguma coisa que diga assim: não venha para o meu lado não, porque senão eu vou lhe apedrejar. Quantos de nós não já ouvimos inúmeros sermões armados? Quantos de nós não já pensamos: de novo? Quantos de nós, irmãos, diante das aplicações de um sermão, nós já não já pensamos: eu não imagino, não acredito não que ele vai falar nisso de novo. Estevão não teve a oportunidade de repetir esse sermão outra vez, foi o único. E aqueles que o apedrejaram foram julgados por isso. Na verdade, contou inclusive com a misericórdia dele, porque ele vai falar isso, semelhante como Cristo falou quando estava sendo crucificado. Ele, quando começa a receber as pedradas, quando ele vê que não tem mais o que fazer, ele diz: Senhor, eles não sabem o que fazem, não lhe imputes esse pecado. Eles não tiveram outra oportunidade de ouvir outras aplicações como foi aquela. Diferente de nós temos. Nós ouvimos aplicações, nós ouvimos sermões duros, mas qual a intenção? Qual o objetivo? Ao invés de entendermos e de fazermos a leitura de que são apenas sermões duros, nós mudássemos a nossa visão e saíssemos daqui, embora com o bolso cheio de pedras, mas pensássemos: o Senhor mais uma vez foi gracioso para comigo, o Senhor está me dando mais uma oportunidade de mudar, o Senhor está me dando mais uma chance de não rejeitar a sua palavra, o Senhor está me dando mais uma oportunidade de procurar ser fiel.
Então eu vou lançar essas pedras no meio do caminho. Eu não vou lançar, porque é melhor ouvirmos sermões duros agora do que ouvirmos, como eu disse no sermão passado: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Todas as vezes que ouvirmos sermões que nos fazem vidrar os olhos aqui em cima, segurarmos nas cadeiras, tenhamos na nossa consciência de que é o Senhor a falar misericordiosamente à sua igreja. Larguemos as pedras e nos voltemos ao Evangelho, que vai revelar o nosso erro, vai revelar o nosso pecado, mas que nos transforma e nos indica o caminho que devemos andar para agradar e glorificar o nosso Senhor. Afinal, foi para isso que fomos criados, como afirmam os nossos catecismos. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim do homem. Mas por causa do pecado ele não anda fazendo isso. Mas por causa do pecado ele tem uma vida que não glorifica a Deus, que não se alegra nele, nem agora, imagine para sempre. Então todas as vezes que fomos expostos, todas as vezes que o Evangelho revelar o nosso pecado, escancarar o nosso pecado, nós tenhamos em mente que é o Senhor dizendo: meu filho, mais uma vez, se aprume, se ajeite, se endireite. Sou eu mostrando, por meio da pregação, do meio de graça, o que você deve fazer. O sermão de Estevão foi consistente, foi convincente e foi revelador. 3 características de um sermão que marcou história, que dividiu águas. Um povo que só contava com a rejeição. Um povo que a sua prática era rejeitar homens e ações de Deus ao longo da história. Não rejeitam apenas Cristo Jesus, rejeitaram toda a revelação de Deus ao longo da história, e inclusive mataram não só mais um, mas ao longo da história. Versículo 52: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Eles estavam acostumados a fazer isso, irmãos. Essa foi a aplicação de Estevão. E quais as aplicações para nós? Primeira delas: somente o Evangelho, com toda a autoridade que ele tem, mostra ao homem quem ele é. Somente a palavra do Criador pode falar quem realmente é a criatura. Nós temos diversos profissionais espalhados por aí, que traçam o seu perfil, seja de forma presencial ou online, e diz assim: fulano de tal é assim, 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 assim. Fulano de tal, ele tem um comportamento assim, 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 assim. Receita para fulano de tal, assim, 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 assim. Nós temos profissionais que se especializam para isso. Mas somente a palavra do Criador tem autoridade para dizer quem é a criatura, o que ela é, como ela deve funcionar. Somente a palavra do Criador pode falar realmente quem é a criatura. Essa palavra primeiro desnuda, mas em seguida o veste com roupas alvas, lavadas de uma maneira única. E assim como a palavra mostrou aos judeus seus erros e práticas, não é diferente conosco. A palavra, irmãos, de Deus, ela não é antiga, ela nem é moderna, ela é eterna, ela não passa,
Da mesma forma que deixou aqueles judeus rangindo os dentes de raiva, ela deixa hoje pessoas que diante de sermões também trincam os seus dentes e lançam pedras contra os pastores. Somente o Evangelho. Não desperdicemos, irmãos. Somente o Evangelho. Que o Evangelho norteie os nossos discursos. Que o Evangelho norteie a nossa pregação. Agrade ou desagrade. Mas importa agradarmos ao Senhor do que agradar aos homens. Segunda aplicação: nunca troque a firmeza do conteúdo bíblico pela leveza do discurso humano. Se estiver na nossa escolha, nós somos inclinados à leveza do discurso humano. Não, mas eu queria ouvir uma palavra, sabe assim, uma palavra que me colocasse para cima. Eu queria ouvir assim uma palavra que alegrasse o meu coração. Eu queria ouvir assim um negócio que... Nós já passamos por isso, irmãos. Dificilmente você sai de casa e diz assim: eu queria ouvir uma palavra que me quebrasse todo. Dificilmente você sai de casa e põe isso no seu coração, dizendo assim: eu queria ouvir uma palavra agora que mostrasse que eu estou errado, que mostrasse que se eu não me consertar eu não terei a vida eterna, eu não herdarei a fila que estará à direita do meu Senhor. A gente não sai de casa com isso. A gente hoje sai no mínimo dizendo assim: o que me espera, o que me aguarda hoje. Mas a maioria das pessoas trocam a dureza do Evangelho pela leveza do discurso humano. E a gente esquece que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. Qual é o discurso humano capaz de adentrar no nosso coração e fazer o que a palavra do Senhor faz? A fala humana, ela pode até ter seus encantos, mas é algo frágil e passageiro, como uma bolha de sabão, irmãos. Rapidamente ela surge, e às vezes ela conta com o olhar encantado de uma criança, ou mesmo de nós adultos. Porque quando a gente olha para uma bolha de sabão, vem uma memória afetiva, né, de quando a gente fazia isso. E aqueles que são mais atrevidos metem logo o dedo na bolha e logo entristece a criança. O discurso humano é mais ou menos assim. Ele até pode lhe agradar, lhe colocar um brilho, mas você, por pouco tempo. Às vezes a gente se alimenta disso durante a semana, e a gente vem para a igreja, né? E aqui a palavra do Senhor nos desnuda. A palavra do Criador mostra-nos como criaturas. E a gente diz: vou ter que procurar de novo. Na verdade, irmãos, se a gente ficar nesse vai e vem, nesse vai e vem, nesse vai e vem, a gente vai perder muito tempo. Se alimenta lá fora de algo superficial, quando na verdade temos a oportunidade de termos alimento sólido, um alimento que penetra na nossa alma. Não se encante com as bolhas de sabão, se encante com aquilo que será o seu alicerce. Se encante com aquilo que pode não lhe trazer sorrisos depois de um sermão. Se encante com aquilo que pode lhe causar lágrimas depois de um sermão. Mas se encante com aquilo que vai garantir a vida eterna. Se Cristo vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. E como Cristo liberta as pessoas? Por meio da palavra, por meio da pregação. Como posso conhecer Cristo? Ele se revelou por meio da palavra. É por meio do Evangelho que somos capazes de conhecer esse Senhor. Primeiro ponto, somente o Evangelho. Segundo, nunca troque a firmeza do conteúdo bíblico pela leveza do discurso humano. E por fim, irmãos, você pode não ser um grande orador, mas tem em suas mãos um discurso que pode mudar a história de alguém. O Evangelho. Você pode não saber falar bem, você pode não saber construir um belo discurso, mas você tem em suas mãos um texto, uma ferramenta, uma palavra, que assim como mudou a minha, pode mudar a vida de muita gente. Aquilo que temos em mãos pode ser o antes e o depois na vida de alguém. Pode ser um antes da palavra eu era assim, depois da palavra eu sou assim. Você pode não ter o seu nome como os grandes que eu citei inicialmente na introdução do sermão, como Martin Luther King, mas você pode marcar a vida de alguém e que não sirva para a nossa honra, mas você pode entrar na história de alguém e alguém dizer assim: um dia eu ouvi o Evangelho pelo irmão fulano de tal, pela irmã fulano de tal, e esse Evangelho transformou a minha vida. Lembre-se, não é o seu discurso, não é você, não é sobre mim, mas é sobre a palavra que nós temos esse acesso, e eu e você fomos chamados para propagá-la, sabendo você falar bem ou mal, mas fomos chamados para propagar esta palavra, palavra que liberta e que muda a história de alguém. Finalizo aqui, irmãos. Versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Não sei se tem alguém armado aí, mas a palavra é dura e nos chama a atenção. Aqueles mantiveram as pedras em mãos, aqueles levaram Estevão e o apedrejaram. Aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor também entraram na história. Nós temos, pela graça do Senhor, mais uma chance, mais uma oportunidade de nos debruçarmos nessa santa palavra e agradecermos ao Senhor. Porque Estevão, como eu disse no sermão passado, foi o primeiro da fila. Um homem corajoso, um homem desprendido desse mundo, um homem que não negociou seus valores, mesmo diante do julgamento da sua própria vida. Um homem que não estava nem aí para o que os outros iriam pensar. Um homem que, na sua última fala, trouxe conteúdo. Um homem que, na sua última fala, procurou convencer, não pela sua própria sabedoria, mas um homem que, acima de tudo, procurou revelar no seu discurso o Deus a quem ele servia, para aqueles que mesmo assim o rejeitaram. Nós somos chamados, assim como Estevão, andarmos como ele andou, não nos envergonhando do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para salvar o pecador. No nosso próximo sermão, que eu não sei quando será, falaremos sobre a morte de Estevão. Talvez seja mais duro ainda, porque vai nos mostrar até que ponto temos levado a sério
a nossa vida cristã. Que Deus nos abençoe, irmãos, nos faça compreender o porquê de homens encaravam grandes julgamentos, de homens encaravam feras, de homens que encaravam a morte, mas não abriam mão da sua fé. Que o Senhor, Ele nos faça compreender e nos dar esse entendimento e termos a ousadia de nos colocarmos na fila desses, na fila que Estevão, há um tempo atrás, iniciou. Que o Senhor nos dê coragem para vivermos esses dias maus, mas firmados no Evangelho, alicerçados em Cristo Jesus. Que o mundo possa conhecer a verdadeira palavra, aquela que transforma, aquela que liberta e aquela que salva. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Teu Santo Espírito nos trouxe à memória tantas vezes que fomos duros ao recebermos a Tua palavra, tantas as vezes que a rejeitamos. Obrigado por isso. Nos faz agora soltar as pedras, ó Pai. Nos faz agora nos desarmarmos diante da Tua palavra. Nos faz entendermos quem somos. Nos faz entendermos nós, criaturas, diante do Criador. E que o Teu Filho, Cristo Jesus, a Sua obra faça todo sentido em nossa vida. E que aquilo que Ele realizou por amor ao povo, não o povo que o rejeitou, mas o povo que entendeu, que reconheceu, que o adora, que o louva, e que pela graça dele se reúne nesta noite, não só aqui, mas na face da terra. Que este povo compreenda e que a cada momento, que a cada instante, possa viver essa realidade, ó Pai. Desejando um dia se encontrar, não só com Estevão, não só com Paulo, não só com tantos outros que viveram na íntegra o cristianismo. Nós te louvamos mais uma vez, ó Pai, pela Tua palavra ouvida, pregada. Muito obrigado. Possamos louvá-lo agora, Deus, como forma de gratidão, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Vamos abrir o nosso cenário no hino 108. Hino 108. Enquanto nós iremos louvar ao Senhor, será também um momento muito importante, que é a entrega dos nossos dízimos e ofertas. É muito importante que os irmãos sempre façam isso, porque é para a manutenção da casa do Senhor. Hino 108, aflição e paz. A despeito da nossa própria vida, meus irmãos, se fosse necessário que nós, com toda sinceridade do nosso coração, possamos cantar essa verdade. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se paz doce e deles
Então agora nós vamos recitar o nosso moto de cada culto. A pergunta número 5 diz assim, eu faço a pergunta, os irmãos vão ler a resposta aí. O que as Escrituras principalmente ensinam? As Escrituras ensinam principalmente que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Tem mais? Pergunta 7, né? É 6. O que as Escrituras revelam acerca de Deus? As Escrituras revelam que Deus é, quantas pessoas há na divindade, os seus decretos e como Ele os executa. Que é Deus? Deus é Espírito, em si e por si, infinito em seu ser. Glória, bem-aventurança e perfeição. Todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Amém? E agora nós vamos caminhando para o término do nosso culto, né? Nós vamos orar, impetrar a bênção. Depois nós teremos os avisos e certamente irá falar sobre a eleição, né? Vamos orar. Meus queridos, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento tão importante das nossas vidas, que é prestarmos culto, louvor ao Teu nome. Que o Teu altíssimo nome, ó Pai, possa ser glorificado através das nossas vidas, não somente aqui nesse culto, mas no nosso dia a dia, na nossa vida diária, no local de trabalho, em casa, na escola, onde quer que estejamos, ó Pai, que o Teu nome possa ser glorificado através das nossas vidas. Ó Senhor, ensina-nos cada dia a entendermos a Tua palavra e colocarmos em prática no nosso viver. Pai Santo, leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê uma semana de bênção e paz e que a prosperidade, ó Deus, das Tuas bênçãos possa estar presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Pai querido, nós te agradecemos por tudo e te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Receber a bênção. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça, o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações, a companhia do Espírito Santo de Deus, possa estar com todos vocês e com todo o povo de Deus em toda parte da terra, agora e sempre. Amém.